Olá, seja bem-vindo a mais um Contracapa. E hoje o nosso convidado é o administrador Rodrigo Vieira de Oliveira, que vai falar sobre um livro que com certeza causa muito rebuliço, muita discussão, que é o livro A Gestão de Pessoas Aplicadas em Ambientes Prisionais. E aí, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Olá, Érica, tudo bem? Para mim é um prazer enorme poder participar desse programa do Conselho, né? Que é a nossa casa, a casa do administrador. Então, de antemão, eu já agradeço a todos vocês aí pela oportunidade, pelo carinho, e vamos discutir alguns assuntos aí bastante relevantes. Muito obrigado aí. Prazer é nosso. Bom, Rodrigo, vamos começar. Me fala um pouquinho de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, de onde surgiu, onde foi o insight para você escrever essa obra. Bom, Érica, em 2016 eu estava fazendo mestrado, né? E durante o mestrado a gente passa por um período de produção intelectual muito grande, né? Nós somos assim bastante estimulados a produzir artigos, a produzir ciência. E como eu tinha que apresentar um trabalho, uma dissertação que seria avaliado por uma banca para que eu pudesse me tornar mestre, eu queria fazer um trabalho que fosse relevante para a sociedade, que fosse relevante para a academia e que fosse relevante para o poder público. E de que maneira eu poderia unir esses três objetivos em um trabalho único? Eu comecei a observar que muito se falava em gestão de pessoas para empresas, gestão de pessoas para o setor público, mas nenhum autor ainda teve a expertise, ou a curiosidade, ou a vontade de escrever sobre um ambiente tão complexo que é o ambiente prisional. Então, quando eu me propus, me lancei a escrever esse trabalho, a escrever essa obra, eu quis, de fato, impactar o leitor com a realidade que é afastada da sociedade. Porque você não ouve falar, não ouve debater, não ouve discutir sobre um ambiente prisional. E eu, então, tive como proposta entrar nesse mundo, desvendar um pouco desse mundo e trazer para o leitor a ótica de quem vive num ambiente confinado junto com os presos. Então, essa era a minha proposta, foi dessa maneira que eu me propus a fazer, e graças a Deus tem sim, o trabalho já tem tido bastante resultado, apesar de eu não ter lançado, muita gente já está lendo. Ah, legal. A gente tem esse viés, né? A gente teve esse viés através do médico Drauzio Varela, que falou da questão médica no Carandiru, etc. Mas esse viés do gestor, do administrador, nunca foi visto, né? É uma novidade. Érica, é o seguinte, quando você vai trabalhar numa empresa, você lida com recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos. Quando você trabalha no setor público, você também lida com estes recursos. Mas quando você entra na prisão, quando você passa muitos anos da sua vida trancafiado também com outras pessoas que cometeram crimes bárbaros, de que maneira essa pessoa é tratada e como o gestor de uma unidade com 3.000 presos, ele consegue fazer uma gestão de pessoal. Então, isso é algo para nós pensarmos, para nós refletirmos, porque eu trouxe dados aqui que são dados, assim, alarmantes. Eu trouxe dados, assim, que você vai ler e as pessoas que estão lendo e estão me trazendo feedback falam, caramba, Rodrigo, eu não imaginava que era assim. A gente ouve falar pela mídia, a gente vê o noticiário de rebeliões, disso, daquilo, mas a gestão de pessoas, da forma como foi abordada, caramba, para mim é uma novidade muito grande. Então, é esse gap, é essa falta que tinha de um trabalho acadêmico voltado para esse setor, foi que eu, então, me propus a fazer. Eu vi que tem pessoas, outros pesquisadores que também abordam na parte de sociologia, na parte de direito penal, mas eu tinha essa missão de trazer para nós administradores, ter também essa chancela de alguém pesquisando esse mundo tão vasto aí do conhecimento, né? Que é o ambiente prisional. Rodrigo, para a gente fazer mais ou menos um panorama, porque eu acredito que não seja algo que seja assim tão lugar comum, né? Mas quais seriam as características, quais seriam os principais trabalhos, as principais funções de um gestor num ambiente prisional?
Eu acredito que você vai Olha, responder no seu livro, mas assim, dá uma pincelada para a gente entender melhor essa questão. olha, Érica, para a gente poder entender como que o livro foi elaborado, eu vou fazer aqui uma passagem rápida, um breve histórico de como o livro nasceu, e aí eu vou responder a sua pergunta, tá? Eu, eu pedi autorização ao secretário de administração penitenciária para poder entrar nas prisões. Então, eu tive autorização do secretário para poder entrar em algumas unidades prisionais e fazer entrevistas com as pessoas que trabalham no que eles chamam de miolo. O que é o miolo? É um inspetor que fica ali durante 24 horas cuidando dos presos nas celas, nas galerias. E eu, então, obtive essa autorização do Estado, entrei nos ambientes prisionais e entrevistei as pessoas que estavam lá trabalhando no miolo. Né? E o que eu pude perceber? Um inspetor que trabalha lá, Érica, ele tem que ser, ao mesmo tempo, médico, psicólogo, conselheiro, um gestor de crises. Ele tem que desenvolver atributos que nós, no setor público ou no setor privado, não desenvolvemos. Porque, por exemplo, um gestor de uma empresa, ele pode lidar com a escassez de recurso humano, com a escassez de recurso tecnológico, ou escassez de qualquer outro recurso, seja ele financeiro, qualquer outra coisa, mas ele não vai estar com a sua vida em risco. E aí, o gestor de uma unidade prisional, ele está a todo tempo tendo que intermediar conflitos, vontades e muitas ações que são inesperadas. Por exemplo, quando eu chego de manhã na minha empresa, eu já tenho um programa do que eu vou fazer, das reuniões que eu vou elaborar, da pauta que eu vou desenvolver com os meus colaboradores quando ele chega, quando o gestor de uma unidade prisional chega, é uma caixinha de surpresa. Ele nunca sabe o que vai acontecer e de que maneira ele vai proceder. Então, essa problemática, ela necessita ser estudada. Ela necessita, de alguma forma, ter destaque no ambiente acadêmico e até mesmo nas pautas de assuntos públicos, porque, como eu abordei no livro, nos últimos 24 anos, a população carcerária cresceu 578%. O Brasil, hoje, é o terceiro país do mundo com maior população carcerária, com cerca hoje de 760 mil presos. E aí, uma coisa que eu abordei assim de forma bem clara é que o Estado ele não consegue acompanhar o crescimento populacional carcerário. E isso gera um problema, porque uma das unidades que eu entrei tinham 3 mil presos e 7 inspetores penitenciários. Como você, Érica, ia fazer essa gestão? Sim. É impraticável. Então, é impraticável, é impraticável. Então, o sistema penal, o sistema prisional hoje brasileiro, ele está à beira de um colapso. Porque quando eu entro no site do Departamento Penitenciário Nacional, quando eu entro no site da Escola de Gestão Penitenciária, quando eu colho dados e faço uma análise, os dados, os números, eles apontam para um colapso breve. Você quer ver um exemplo, Érica, assim, que eu abordo no livro e eu deixo para a reflexão dos leitores? A alimentação de cada preso, apenas a alimentação, tem um custo mensal de cerca de R$ 1.800. R$ 1.800. Em 2016, há 4 anos atrás, segundo dados relatórios, o Estado brasileiro gastou, somente com a alimentação dos presos, cerca de 13 bilhões e meio de reais. Então, nós estamos indo na contramão dos países de primeiro mundo. Porque se você observar, pegar o exemplo, então, da Holanda, a Holanda está alugando as cadeias porque ela está reduzindo a população carcerária. E nós estamos aumentando, nós estamos numa crescente. Isso é para se preocupar, porque esse impacto social, esse impacto econômico, esse impacto financeiro vai nos impactar num momento breve ou mais distante, a gente não sabe mencionar quando,
a sociedade vai ser profundamente impactada por esses dados. Então, a gente precisa refletir. A gente precisa acordar e as ações precisam ser tomadas o quanto antes para que isso não venha nos afetar o dia a dia do cidadão. Rodrigo, você, apesar dos altos números, né, de falar em 13 bilhões de reais apenas para alimentação, um dos grandes problemas do gestor de unidades prisionais é trabalhar com poucos recursos, seja recursos de pessoal, seja recurso financeiro, recursos estruturais, né? Porque eu tenho certeza que nessa unidade prisional que você foi com 3 mil presos, não cabiam 3 mil presos, né? Então, assim, são muitos poréns que o gestor prisional precisa, de uma unidade prisional, precisa levar em consideração. Isso você trata também no seu livro? Eu acredito que seja um dos pontos principais. Olha, Érica, hoje eu estava debatendo com um leitor, né? Esse meu livro, eu não fiz o lançamento dele ainda oficialmente, mas as pessoas já estão me procurando, querendo ler. E eu mandei o livro para Brasília, e eu mandei o livro para São Paulo, e o livro está sendo distribuído por vários lugares. E um leitor de São Paulo, ele me mandou alguns trechos que ele marcou como sendo algo assim que realmente chamou a atenção dele. E uma das partes fala justamente sobre isso. A dificuldade de você estar num ambiente tão complexo com o mínimo de recurso necessário. Então, imagina você ficar durante um plantão de 24 horas com uma escassez de recurso de pessoal, por exemplo. E aí, naquele momento, você que é um inspetor penitenciário que está ali, você tem que dar a solução. Porque as coisas dentro da prisão, elas viram bola de neve muito rápido. Se um preso passa mal, você tem que socorrer. Se a comida atrasa, você tem que dar um jeito. Então, quando você está de plantão, digo inspetor, né? Quando você é o gestor, você de forma muito rápida tem que dar solução para que esta crise não se debele, não se transforme numa rebelião, não se transforme numa problemática maior, podendo até pôr em risco a vida do gestor e das pessoas que com ele trabalham. É importante, eu acredito que seja importante a gente citar como que, digamos, uma pessoa se transforma num gestor prisional, né? Através de concursos públicos. Explica um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que muitos dos nossos espectadores devem estar se perguntando como isso acontece. Érica, o ingresso para trabalhar na Secretaria de Administração Penitenciária é por meio de concurso público, né? Então, não anualmente, mas de tempo em tempo, a Secretaria de Administração Penitenciária promove concursos públicos para captar pessoas que queiram trabalhar nas diversas funções que existem na Secretaria. Não somente o ambiente prisional, mas na parte administrativa, na parte hospitalar, né? Porque a Secretaria ela é muito ampla. Então, apesar do ambiente prisional ser atividade fim, necessita também de pessoas para atividades meios, né? A parte administrativa, como eu citei, e outras demais. Então, a pessoa, o cidadão que tem mais de 18 anos e que tem o nível médio completo ou, para alguns cargos, nível superior, ele ingressa por meio de concurso público e, com a progressão, a promoção na carreira, ele, mediante a ter nível superior em algumas áreas, ele pode concorrer para que seja diretor de unidades prisionais. Então, a unidade prisional, a direção é um cargo comissionado, né? É de livre nomeação e exoneração do secretário de administração penitenciária, mas para concorrer a esses cargos, ela necessita de ter alguns requisitos mínimos. Ter algum período de experiência em ambiente prisional, ter nível superior em direito ou psicologia ou algumas outras áreas específicas. E quando ela preenche, então, esses requisitos, ela passa por uma seleção que fica a cargo do secretário. E o secretário, então, ele que faz a nomeação ou a exoneração conforme os critérios que podem ser pessoais ou funcionais, mas dele, do secretário. E, Rodrigo, vamos entrar agora no cerne do seu livro. Conta para a gente como foi essa pesquisa
você falou que visitou unidades, conversou. Como que a pesquisa se transformou em livro? Como que isso foi para você, como autor, como escritor? Primeiramente, Érica, eu como pesquisador, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir convencer pessoas a falarem, porque o sistema prisional, o sistema penal, ele é um sistema muito sensível. Uhum. Então, como nós, pesquisadores, nós somos protegidos pelo sigilo funcional, então eu assumi perante eles, mediante termo de compromisso, o sigilo de suas identidades. Então, somente eu, a minha orientadora e a Universidade Federal Fluminense, que é onde eu fiz o mestrado, é que tivemos acesso às identidades das pessoas que colaboraram. Mas mesmo dessa forma, mesmo garantindo a elas o sigilo de suas identidades, foi muito difícil encontrar pessoas que estivessem dispostas a falar das mazelas, dos problemas, de quão complexo é trabalhar nesse sistema. Então, por muitas vezes, eu fui visitar ambientes e não consegui pessoas para poder colaborar. Eu ficava na porta das cadeias, me apresentando como aluno do curso de mestrado, como pesquisador, mostrando toda a minha documentação. Eu mostrava a autorização que o secretário tinha assinado e me dado para poder entrar no ambiente e tudo mais, mas ainda assim as pessoas não se sentiam confortáveis para poder estarem dispostas a falar o que eu perguntava. E quando você vai para um ambiente desse, são muitas perguntas, muitas questões que vêm à sua mente porque um assunto vai puxando o outro, né? Então, você quer ter um panorama completo, mas existe também a delimitação. Eu não posso transformar um simples livro numa enciclopédia, né? Eu necessito ter volume 1, 2, 3, e eu tinha que ter esse cuidado de ter uma delimitação. Então, quando eu percebi que eu estava na mão com algo muito precioso, com relatos muito fortes, com entrevistas muito impactantes, eu conversando com a minha orientadora, surgiu a ideia do livro, né? A professora, esses anos todos, que é a professora Denise Salles, doutora em psicologia, ela falou assim para mim: Rodrigo, ao longo de todos esses meus anos como professora da UF, eu peguei poucos trabalhos de pesquisa como esse. Esse trabalho ele merece virar um livro. E aí eu percebi, então, que pela falta, pela ausência de ter um administrador levantando essa bandeira, eu me propus, então, a ser esse administrador, a levantar essa bandeira, a incitar, né, estimular outras pessoas a pesquisarem sobre isso, porque ainda tem muita coisa para a gente poder pesquisar e desvendar aí. Rodrigo, dá assim aquele toque. O que para você é o ponto principal, o ponto certinho que você quis atingir com esse seu livro? Olha, eu fui uma voz dos inspetores para a sociedade. Então, no livro, eu consegui captar o desabafo, tudo aquilo que eles não têm coragem de chegar e falar por serem servidores públicos, eu pude, de alguma forma, colher isso, colocar nos moldes acadêmicos e passar isso agora para a sociedade. Então, o ponto-chave do livro, que é dividido em 3 partes, né? Eu tenho 3 capítulos ali, o terceiro capítulo, e é o que os leitores estão me falando, que é o mais impactante, é eles lerem o que um inspetor que trabalha há mais de 20 anos dentro de uma unidade prisional relata passar no seu dia a dia, dentro do trabalho, na sua relação familiar, na sua relação na sociedade. Então, a pessoa consegue perceber que esse inspetor penitenciário que trabalha 24 horas no ambiente confinado, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele tem também um papel social, um papel familiar, e essa pessoa muitas vezes está ficando doente, porque um ambiente
confinado é um ambiente que desenvolve muitos sintomas, principalmente psicossociais. Então, esse talvez seria o que eu digo assim, a cerejinha do bolo da leitura. Então, Rodrigo, a gente já conversou a beça sobre o livro, mas ele ainda não foi lançado. Explica como que as pessoas vão poder comprar, vão se interessar, porque eu já estou interessada nele. Explica para gente. Bom, Érica, como tu falaste, né, não foi feito ainda o lançamento por conta dessa pandemia, desse momento que nós estamos passando, né, crítico, né? Mas as pessoas vão poder entrar agora no site. Eu sou diretor de um curso preparatório chamado Curso Dedicação, e elas vão poder digitar www.cursodedicação.com.br, entrar lá na loja virtual e poder adquirir o livro, né? O link vai estar pronto ali para pagamento no cartão de crédito ou boleto bancário. Efetuou o pagamento, nossa equipe vai receber essa informação e enviar o livro pelo correio. Então vai estar tudo direitinho lá, inclusive o livro de vocês aí, o CRA, eu vou mandar para vocês aí, vocês merecem esse presente, quero presenteá-los, porque vocês têm feito um trabalho brilhante. Então, nós, administradores, somos muito beneficiados por vocês. Então, vocês merecem, né? Mas as outras pessoas que não vão ganhar esse brinde vão poder comprar lá no site do curso, então. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Contracapa e sucesso com esse e com os outros que eu tenho certeza que vão vir, né? Olha, eu que agradeço por esse momento aí. Eu espero poder ter ajudado, agregado algum valor aos nossos administradores, às pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo aqui rápido, né? E muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz e nos próximos livros aí, quem sabe, né? A gente vai trocar essa ideia novamente, fazer esse lançamento virtual para a galera aí. Tá bom? Eu que agradeço aí, um grande abraço. Já estou esperando. Bom, e você que acompanhou a gente aqui até o final, fique bem e trabalhando, estudando, capacitando-se sempre. Esse foi o Contracapa e a gente se vê na próxima segunda ao meio-dia. Tchau, tchau.